Bem, esta é a história de todos os líderes políticos que foram visitar o Papa. Agora, a primeira pergunta é: por que alguém está visitando o Papa? É outro país de novo. É sim. Então eles estão indo e tendo um diálogo com o líder de outro país. A CIA é a mais conhecida das 17 agências que compõem a comunidade de inteligência americana. Ela ganhou apelidos como Agência de Inteligência Católica e Católicos. Em ação. Isso é interessante. O que acabou de acontecer recentemente? Um Papa americano foi nomeado. Como isso se encaixa em tudo isso? E esse é um dos objetivos deles: fazer com que os líderes desses países façam o que eles dizem. Quando eles dizem sejam jesuítas ou não. Martinho Lutero já tentou reformar a igreja, mas isso não aconteceu. Não. Roma não muda e eles não podem mudar. Está profetizado que não mudará. Exatamente. Só há uma coisa que você e eu podemos fazer: sair desse sistema e se juntar ao movimento remanescente de Deus. Prepare-se para a breve vinda dele. Então temos falado sobre como os jesuítas estão infiltrando a América, e especificamente durante o início da América, e como eles estão tentando mudar todo o estado e toda a estrutura do país. Agora vamos continuar analisando como isso se desenvolveu ao longo da história e como está sendo incorporado à cultura e às ideologias atuais. E hoje estou com ela, meu nome é Mackenzie Drebin, Wendy Gubert, nossa presidente. Olá, Mackenzie. Estamos entrando num mundo sem fim. Absolutamente. E também tenho comigo Jacob Downs. Ele é nosso assistente de pesquisa. E o que você pode nos contar sobre o que vamos discutir, o que estávamos discutindo e como isso leva ao tema de hoje? Certo, então basicamente paramos no Concílio de Verona e, como os jesuítas estavam por trás desse concílio, para derrubar a forma de governo que os Estados Unidos tinham e estabelecer essa forma fascista de monarquia e união entre igreja e Estado e todas essas coisas. Nós meio que paramos por aí e estamos apenas continuando esse raciocínio. Então agora, antes de entrarmos nos slides, vamos começar com uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, agradecemos por podermos continuar por meio desta pesquisa, deste estudo, enquanto vemos como essas coisas estão se desenrolando, exatamente como a tua Bíblia previu, ao vermos que a imagem da besta mencionada em Apocalipse, capítulo 13, vai se concretizar. E o que precisamos estar atentos. Por favor, esteja com as pessoas que estão ouvindo para que elas façam sua própria pesquisa e vejam essas coisas por si mesmas. E nos guie enquanto passamos por isso agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Então a Bíblia, aquela serpente que com a cabeça erguida e olhos lançando fogo, nos ameaça com seu veneno enquanto rasteja pelo chão, será novamente transformada em uma vara assim que formos capazes de agarrá-la. E isso, na verdade, é uma citação de uma reunião jesuíta. Então são os jesuítas que estão dizendo isso. Então, Se eles não gostam da Bíblia. não, eles não gostam da Bíblia. E já mencionamos isso antes, mas este é supostamente um grupo de pessoas cristãs que, como fachada, dizem: eles fazem todas essas coisas pelos pobres, ajudam os famintos e todas essas coisas. Mas por que ter essa atitude em relação à Bíblia? Dizem que isso os ameaça com veneno. Certo. É como uma cobra. Bem, existe uma grande diferença entre católicos e cristãos que acreditam na Bíblia e somente na Bíblia, ou na Bíblia e na tradição, e para os católicos a tradição se sobrepõe à Bíblia. A Igreja Católica é a autoridade máxima, né? O Papa é a autoridade máxima, e se ele disser algo que é contrário à Bíblia, tudo bem, porque ele pode mudar a Bíblia, porque ele é, você sabe, Deus na Terra, o representante de Deus na Terra. Exatamente, e provavelmente é por isso que eles não queriam que as pessoas lessem a Bíblia na Idade das Trevas. Porque ao lerem a Bíblia, eles perceberiam que há algo contraditório no que está sendo dito. Sim.
E no final da citação diz: você bem sabe com que dobras nos envolve e com que presas nos rói. Então, na verdade, isso os incomoda. Parece que esta Bíblia até os contradiz. Sim. Exatamente. E isso também levanta, e esse é outro assunto, mas a Amazing Discoveries já fez alguns vídeos sobre as diferentes traduções da Bíblia. Sim. E como as mudanças que foram feitas em algumas das versões mais recentes e como devemos ficar atentos a essas coisas. E elas são significativas. Talvez algum dia devíamos um Truth Matter sobre isso. Sim. Porque esse é um grande tema. Muitas pessoas têm dúvidas. Então, a próxima citação é do livro Days of Our Years. Atualmente, Roma considera o regime fascista o mais próximo de seus dogmas e interesses. Então, nós vimos no último episódio que eles não gostam do que está acontecendo na América. Eles não gostam da forma de governo que está sendo estabelecida, esse republicanismo, porque vai contra as crenças deles. E as crenças deles, na verdade, se alinham com o fascismo. E nós vamos ver isso, porque está até mesmo em seus escritos, em suas cartas, nas encíclicas que os papas escreveram. Eles claramente se alinharam com o fascismo. E, sabe, curiosamente, eu estava ouvindo um debate outro dia e havia um católico conservador muito ferrenho e ele simplesmente disse que era fascista. De verdade. E assim, os católicos mais fervorosos entendem que isso é uma estrutura fascista. De cima para baixo, desse chefe individual e vai descendo até o povo. Não é uma democracia, não é uma república, é um tipo diferente de estrutura. Bem, mais adiante, nos próximos episódios, nós vamos realmente nos aprofundar no fascismo e no que isso significa. E vamos ver algumas coincidências muito grandes, ou talvez nem tão... coincidências assim? Comparações. No mesmo livro, eles dizem: aí está uma declaração autoritária que sustenta que o fascismo é o regime que mais se aproxima dos conceitos da Igreja de Roma. E nós vemos isso. Muitas vezes teremos muitos motivos para pensar assim, mas no próximo slide somos lembrados daqueles fasci na Câmara dos Representantes. Nós vimos isso da última vez. Está lá bem na frente desde o início da América. Então, o fato disso estar lá é preocupante. Por que o fascismo está até incluído em uma república? Mas é por causa dessa influência que já estava começando naquela época. E é por isso que revisamos a lista das diferentes pessoas e a quais grupos elas estavam associadas, se eram católicas, maçons ou não. Agora, Roma é perfeitamente consistente em sua exigência pelo controle do governo civil. Se o seu ensinamento fosse verdadeiro, de que não há salvação fora da igreja, ela estaria obrigada a compelir todos a pertencerem à igreja, mesmo que tivesse que chamar o poder civil para ajudá-la a impor a submissão. Então essas são as duas espadas? Que Roma impunha a espada espiritual e a espada civil e as usa conforme necessário. E eu só quero salientar que não estamos citando apenas uma fonte. São livros diferentes, de autores diferentes, com formações diferentes, ideias diferentes, mas todos dizem exatamente a mesma coisa. Há algo nesse sistema do qual precisamos nos afastar ou nos abster de nos envolver. Porque o papado preenche todos os requisitos, como dissemos antes, para o sistema do anticristo. Certo? E basicamente todos estão dizendo: fiquem longe, não façam isso, tenham cuidado com esse poder. E eu só quero destacar isso. As pessoas entendem isso hoje em dia porque quando olhamos para uma igreja católica, e não estamos falando das pessoas em si, mas sim do sistema, estamos tentando deixar claro que devemos dar um passo atrás, analisar as evidências com calma. E se houver mais evidências do lado de tomar cuidado com esse poder, então, como a Bíblia diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam partícipes pecados, nem sofram pragas. Sim, muito verdade. E à medida que avançarmos, veremos que a Igreja Católica, na verdade, não esconde nada disso. Ela está mais do que feliz em dizer isso. É ousado, está preto no branco, e eles não fogem disso. E sabe, o engraçado é que quando fomos a Roma em 2017 e estávamos andando no Vaticano, certo,
Ao entrar à direita, você verá uma estátua de uma mulher segurando uma taça dourada. E depois temos estátuas dessa mulher pisando na Bíblia ou rasgando páginas da Bíblia, algumas em um dos casos. E sabe, ela está tentando repelir Luther. E as pessoas nem se dão conta de que estão no Vaticano e estão admirando essa belíssima obra de arte feita desse mármore magnífico. Mas, na verdade, está dizendo algo bastante sinistro. Sim. E Roma diz que eles nunca mudam. Sim, eles nunca mudam. Isso vem de Woodrow Wilson. Ele foi presidente dos Estados Unidos e ele tem uma citação muito interessante. Ele diz: "Desde que entrei para a política, principalmente ouvi as opiniões dos homens, confiadas a mim em particular. Alguns dos maiores homens dos Estados Unidos no campo do comércio e da indústria têm medo de alguém, têm medo de alguma coisa. Eles sabem que existe um poder em algum lugar, tão organizado, tão sutil, tão vigilante, tão interligado, tão completo, tão abrangente, que é melhor não falarem alto quando o condenarem." Uau! Uau. Aquilo é... Uma declaração aterradora. Eu ia dizer exatamente isso. É muito assustador e ele já sabia disso naquela época. E esse é um ponto interessante, porque não dizia que esses homens mais altos faziam parte disso. Certo, Dizia que esses homens mais poderosos sabiam disso e tinham medo, certo. certo? E isto é algo que também temos de perceber. Nem todos são jesuítas. Não, Mas quando você possui pessoas realmente poderosas e influentes, você não pensa de forma alguma: existe uma grande probabilidade de que alguém desses grupos os aborde e lhes faça uma proposta. certo. Opressão, Oferecer. Certo. Que eles não podem recusar. certo. Ou o que quer que seja. Então é isso que eles estão vendo, certo? Eles, sabe, eles nem conseguem falar, só conseguem respirar, certo? Agora temos aqui a próxima citação. Bem, o romanismo está seguindo esse rumo. No Velho Mundo, e até mesmo em algumas partes do Novo, está em ascensão nos Estados Unidos. Apresenta o fenômeno de uma árvore morta ou morrendo no tronco e nos galhos, mas que ainda assim lança um broto verde e vigoroso a partir das raízes. O velho Papa vê que seu poder está enfraquecendo na Europa e anseia por estabelecer seu trono vacilante. Em uma base mais firme nos Estados Unidos, a imprensa e os padres romanos, o clero, já começam a se gabar de que este país, em breve, será deles. O padre Hecker previu que tal evento ocorrerá nos próximos 30 anos. Isso é... Uma afirmação e tanto. Ele pode ser mais ousado e esperançoso do que alguns de seus colegas, mas todos aguardam ansiosamente por esse momento, quando esta república estiver completamente sob o controle deles. E este livro é de 1879. Nossa. E pronto. Eles não demoraram muito para assumir o controle. Vemos outra citação. Sua sociedade é tão unida e coesa que suas fileiras não podem ser quebradas. Em toda parte são iguais, movidos por um impulso comum sob o comando de seu general em Roma. Assim, eles estão unidos. Todos eles fazem o mesmo juramento. Eles têm os mesmos objetivos. Bem, na verdade não há como haver qualquer diferença significativa, porque todos eles juram sua total lealdade ao seu único e verdadeiro líder supremo. Certo. Certo? Então faça o que o líder deles disser. É isso que acontece. Eles se transformam em cadáveres. Eles se tornam, na verdade, uma entidade não viva. São apenas um esqueleto. Certo. E mencionamos o juramento jesuíta e outras coisas sobre os jesuítas em episódios anteriores. Então, Se quiserem saber mais sobre isso, eles precisam voltar e revisar. continuando a leitura, descobre-se que são os inimigos mortais da liberdade civil e religiosa. Nada que se interponha em seu caminho pode se tornar tão sagrado a ponto de escapar de sua vingança. O protestantismo não produziu frutos que os reconciliassem. Consideram que a reforma que lhe deu origem foi uma resistência criminosa à única autoridade legítima na terra, aquela que procede da Igreja e do Estado em conjunto. Uau! Portanto, a única autoridade legítima na Terra é a Igreja e o Estado combinados. E a Igreja Católica. Claro. E qualquer um que se oponha a isso é criminoso.
Sim. Resistente ao crime? Bem, como disseram na citação anterior, se esse é o único caminho para o paraíso, Certo? nós simplesmente obrigamos todos a nos seguir? Bem, não é de admirar que eles estejam envolvidos nos Estados Unidos hoje, tentando promover e acabar com a separação entre igreja e Estado. Porque faz todo o sentido. Eles acreditam que a condição da humanidade durante a Idade Média era de estar cambaleando sob o peso da opressão feudal. Era preferível ao progresso moderno e ao iluminismo. Ora, temos uma citação do próprio Póplio dizendo que gostaria que tudo voltasse ao feudalismo, Sim. para que a felicidade humana fosse promovida pelo retorno àquele período. Certamente, Isso é uma coisa horrível de se dizer. eu sei, E as pessoas nem estão prestando atenção. Quer dizer, alguém simplesmente vir aqui e dizer isso sem rodeios. Eles desejam que o mundo fosse como era na Idade das Trevas e no feudalismo, o que seria um pequeno retrocesso. E vemos também que isso é quase exatamente o que os protestantes estão dizendo. E os evangélicos isso. e em breve publicaremos um vídeo sobre isso. Exatamente. E eles estão dizendo, bem, precisamos trazer a nação de volta para Deus. Precisamos de ideias piedosas na nação e em tudo o mais, com as quais concordaríamos. O problema é, como você consegue fazer isso acontecer? Nação sim, Sim. você Não se pode obrigar as pessoas a não se submeterem a certos credos e ideologias, porque, na maioria das vezes, eles não são bíblicos. Bem, isso nem é tanta coisa assim. Quer dizer, neste contexto específico, citar os jesuítas não tem realmente a ver com levar Cristo ao Estado ou ao país. Trata-se de introduzir a ideologia católica no país, certo? Que não é bíblica. Eles chamam a Bíblia de serpente. certo? Então as pessoas precisam perceber que, mesmo que essas duas coisas estejam muito distantes umas das outras, mesmo que você dissesse, quero impor o cristianismo como na Bíblia, E- a Bíblia sozinha, né, o cristianismo, ou a imposição do catolicismo, o cristianismo são duas coisas muito diferentes, Certo. porque eles não acreditam na liberdade das pessoas para fazer isso. É forçado, certo? E se você for dissidente, você é um herege. E aí você sabe, podemos simplesmente nos livrar de você, porque você será um ser humano inútil nesse ponto. Certo? Agora, essas citações que estamos apresentando não foram escritas por católicos. Estão sendo escritos por pessoas que comentam sobre os jesuítas, sobre a história dos jesuítas. E você sabe, as pessoas podem dizer, bem, mas é porque você está usando uma fonte que é contra eles, certo? Mas o problema é que basta ler os escritos deles para descobrir que é exatamente isso que eles pensam. E o próprio Papa Leão, por exemplo, diz isso em suas encíclicas. É só ler todas as encíclicas deles e você vai encontrar tudo isso. Então isso não está sendo tirado do nada ou apenas de um ódio pessoal de quem está escrevendo. Eles estão escrevendo isso porque é isso que eles são. Isso é história. Isso é. Isso é pura história. Os membros dessa sociedade são numerosos e poderosos nos Estados Unidos. Pulando um pouco, eles são, como sempre foram, egoístas e vingativos, inquietos diante da oposição, e não cedem em nada. Eles não têm pátria, nem lares, nem famílias, nem amizades além dos limites de sua ordem. Nenhum dos afetos do coração, que dão encanto à vida e à convivência social. Sendo obrigados a abandonar tudo isso e se preparar para uma obediência cega ao seu general, cujas ordens, sejam elas certas ou erradas, boas ou más, eles juraram solenemente cumprir sem a menor consideração pelas consequências. Eles insistem que Igreja e Estado devem ser unidos onde quer que estejam separados, e que a base dessa união deve ser a subordinação do Estado à Igreja. É exatamente isso que os protestantes estão defendendo. Eles temem que o Estado passe a controlar a Igreja. Eles querem que a Igreja controle o Estado. E é exatamente isso que eles querem. Eles querem a subordinação do Estado à Igreja. O curioso é que essa nem sequer é uma crença protestante. Não, Essa é uma crença modificada, moderna, progressista, que você poderia até chamar de protestante, porque o protestantismo era um ato de protesto. certo? E contra o que eles protestando? Estrutura igreja-estado. Certo, Esse era exatamente o objetivo. Eles estavam fugindo da Europa certo, para fugir disso. E agora estão dizendo que querem isso de novo.
Certo. Eles querem que a igreja domine o cenário. Sim, esta peça faz parte da coleção Spalding e McGann. Então vi a mãe das prostitutas e percebi que a mãe não era as filhas, mas algo separado e distinto delas. Então isso é algo que realmente precisamos enfatizar, pois muitas pessoas confundem as coisas. Dizem bem, sim, porque a Igreja Católica está influenciando. Você sabe, basicamente é a Igreja Católica no controle. Mas precisamos dar o crédito a quem realmente merece e ver quem está realmente assumindo a responsabilidade por atos que estão sendo praticados. Então, a mãe não são as filhas. Elas são distintas e separadas. Continuando sobre o vermelho, ela já teve seu tempo e ele já passou. Então, isso foi a Idade das Trevas, os 1260 anos de perseguição. E as suas filhas, as seitas protestantes, foram as próximas a entrar em cena e agir com a mesma mentalidade que a mãe tinha quando perseguiu os santos. Eu vi que, à medida que a mãe vinha perdendo poder, as filhas estavam crescendo e, em breve, elas exercerão o poder que antes era exercido pela mãe. Agora, esse é um ponto realmente importante, porque em Apocalipse capítulo 13, diz que a América vai formar uma imagem da besta. Não diz que será controlada pela besta. Não. Diz que será a besta. Não. Diz que fará uma imagem da besta que será exatamente igual a ela e exercerá todo o poder da primeira besta. Certo. Portanto, tudo o que o papado fez os Estados Unidos farão. E tem a mesma mente que a mãe. Sim. Portanto, a mesma atitude, os mesmos pensamentos. E eu também acho muito fascinante, assim, se você observar algumas histórias na Bíblia, como isso meio que... Algumas das histórias exemplificam o que vemos no final, por exemplo, o relato da morte de João Batista. Você teve Herodias e Salomé, ou eram mãe e filha? Havia Herodias, que representava a mãe influenciando a filha. Certo. Dançar diante do rei e convencê-lo a perseguir ou matar João Batista. Certo. Agora a mãe não controlava a filha, ela a influenciava. Há uma diferença, mas temos a mesma narrativa no fim dos tempos de como tudo isso vai se encaixar em termos de Apocalipse capítulo 13. Lembre-se, não há nada de novo debaixo do sol. Não, não há. Então, quem são essas pessoas, Jacob? Certo, este é Abraham Lincoln. A maioria das pessoas provavelmente o reconheceria, especialmente nos Estados Unidos. Então você tem Charles Chennack, e há uma história interessante que essas duas pessoas tiveram. Charles Chennack era um padre católico que esteve envolvido em expor algumas das coisas que os padres católicos faziam em sua época. E eles realmente armaram para ele, os padres incriminaram Charles Chennack e tentaram fazer com que ele fosse preso, mesmo ele não tendo feito nada. E a história diz que Chennack precisava de um bom advogado. E ele pediu a Abraham Lincoln. Ele pediu a Abraham Lincoln, o honesto Abe, para representá-lo no tribunal. E por fim, Lincoln venceu o caso. Então Chennack desceu. Certo. Ele foi libertado. E daqui a pouco vamos ler uma citação do livro de Charles Chennack. Mas basicamente, após o julgamento, Lincoln se aproxima de Chennack e a encontra chorando. E ele lhe fez essa pergunta. Vamos ler sobre isso. Como, senhor? Quando Lincoln terminou de escrever a conta, virou-se para mim e disse: Padre Chennack, por que está chorando? Você não deveria ser o homem mais feliz do mundo? Você derrotou seus inimigos e alcançou a vitória mais gloriosa e sairá triunfante de todos os seus problemas. Prezado senhor, Lincoln responde, permita-me dizer-lhe isso. A alegria que eu naturalmente deveria sentir por tal vitória é destruída em minha mente pelo medo do que isso pode lhe custar. Havia então na multidão nada menos que 10 ou 12 jesuítas de Chicago e St. Louis que vieram ouvir minha sentença de condenação para a penitenciária, mas foi sobre as cabeças deles que você trouxe os trovões do céu e da terra. Nada se compara à expressão da raiva deles contra você. Ele continua: o que perturba minha alma neste momento e faz com que eu chore é que me parece ter lido sua sentença de morte nos olhos sanguinários deles. Quantas outras nobres vítimas já caíram aos pés deles? Ele tentou desviar minha atenção,
a princípio com uma piada. Assine isto, ele disse, será minha sentença de morte. Mas depois que assinei, ele ficou mais solene e disse: eu sei que os jesuítas nunca esquecem nem abandonam. Lembre-se, quem está falando é Abraham Lincoln. Mas o homem não deve se importar como ou onde morre, desde que morra no posto de honra e dever. E ele me deixou? Isso é poderoso. Uma citação poderosa que todos nós precisamos lembrar. É mesmo. E não para por aí. Lincoln declarou o seguinte: em outra ocasião, repetirei para você o que disse em Urbana quando, pela primeira vez, você, ao falar de Chinek, me contou seus temores, temendo que eu fosse assassinado pelos jesuítas. O homem não deve se importar onde e quando vai morrer, desde que morra no posto de honra e dever. Mas posso acrescentar hoje, certo? Que tenho um pressentimento com Deus de que ele me chamará para junto dele pela mão de um assassino. Que seja feita a vontade dele e não a minha. Então ele sabia do perigo que os jesuítas representavam para o país e para si mesmo Pelo que ele fez. E Charles Chaney escreveu um livro. Chama-se 50 anos na Igreja de Roma. Ainda está disponível, eu acho, online para qualquer um procurar. Mas aqui estão algumas das coisas que ele disse. Serei eternamente grato pelas palavras de alerta que você me dirigiu sobre os perigos que me aguardam vindos de Roma. Eu sei que esses perigos não são imaginários. Se eu estivesse lutando contra um sul protestante como nação, não haveria perigo de assassinato. As nações que leem a Bíblia lutam bravamente nos campos de batalha, mas não assassinam seus inimigos. O Papa e os jesuítas, com sua Inquisição infernal, são o único poder organizado no mundo, que recorrem à adaga do assassino para matar aqueles que não conseguem convencer com seus argumentos ou conquistar com a espada. Infelizmente, sinto cada vez mais a cada dia que não estou lutando apenas contra os americanos do Sul. É mais contra o Papa de Roma, seus pérfidos jesuítas e seus escravos cegos e sanguinários, do que contra os verdadeiros protestantes americanos. É contra eles que temos que nos defender. Não é o Abraham Lincoln falando? Sim, é ele. É sim. O próprio Abe honesto. E então as pessoas vão dizer, bem, você sabe, isso é só esse papo sobre os jesuítas e tal. Você está apenas... Isso é só a teoria da conspiração e tudo isso. Não precisamos estar falando sobre isso. Mas de quantas testemunhas você precisa? Certo. Quantas personalidades proeminentes se manifestaram contra esse grupo? E por que a voz deles não importa? Sim. Simplesmente porque já faz muito tempo. Por que será que achamos que algo mudou? Essa organização realmente já existe há muito, muito tempo. Correto? E seus objetivos são de longo prazo, ao longo de séculos. Certo. Não é bem assim, eu preciso ver isso durante a minha vida, ou então desisto. Sabe, é que eu vou... Sabe, eles são como kamikazes. Quer dizer, né? É um kamikaze de outro nível. Eles não se importam com a vida ou a morte, com prisão ou qualquer coisa do gênero, contanto que seja um meio para um fim. Certo? Bem, falando sobre a Guerra Civil, Lincoln disse o seguinte, e continuou: esta guerra nunca teria sido possível sem a influência sinistra dos jesuítas. Devemos ao papismo o fato de vermos agora nossa terra tingida com o sangue de seus filhos mais nobres. Embora houvesse grandes diferenças de opinião entre o Sul e o Norte sobre a questão da escravidão, nem Jeff Davis, nem qualquer um dos principais homens da Confederação teria ousado atacar o Norte se não confiassem nas promessas dos jesuítas, que sob a máscara da democracia, o dinheiro e as armas dos católicos romanos, até mesmo as armas da França, estavam à sua disposição. E então, pulando para frente, pois se o povo soubesse toda a verdade, essa guerra se transformaria em uma guerra religiosa. Isso é interessante, e então se tornaria uma guerra de extermínio de ambos os lados. Uau! Se tornaria impiedosa, como todas as guerras religiosas são. Sabe, eu simplesmente me sinto triste de certa forma. Sabe, é assim que muita gente não se dá conta de quanta coisa que está acontecendo é influenciada por pessoas que atuam nos bastidores. Sabe, algumas pessoas são influenciadas diretamente e outras são influenciadas apenas pela mídia. Mas, sabe, nós realmente não temos a menor noção de quanta coisa importante acontece nos bastidores.
E sabe, o que é realmente triste é que existem muitos católicos que não sabem nada disso. Não tem. Eles não têm ideia de que é isso que a organização da qual fazem parte representa. Realmente se importa, realmente faz, realmente pensa. Não. E então isto... Não aprendem nada. Sim, não estamos falando de católicos individuais, com certeza. Tipo, não estamos falando das pessoas católicas. Estamos falando de um sistema que foi montado de forma tão sofisticada para um objetivo específico. E, infelizmente, há muitos espectadores inocentes, e eles parecem não se importar com isso. E é isso, precisamos separar os indivíduos da organização, do propósito, os desdobramentos futuros do que a Bíblia diz, como a Bíblia afirma, são de que a América falará como um dragão. Será que estamos dizendo que os americanos são dragões? Bem, não. Não? Certo. Então isso está correto. Precisamos nos diferenciar disso. Quer dizer, Babilônia é um dos símbolos do mal na Bíblia, certo. Mas Deus estava tentando trabalhar com Nabucodonosor. Ele era o rei da Babilônia, certo. Então, como indivíduos, precisamos ver o que está acontecendo. E precisamos tomar nossas decisões com base no que a Bíblia está tentando nos alertar. É isso que esses sistemas realmente fazem. E isso não é exatamente um segredo. Não. Não se trata de segredos, conspirações ou coisas do tipo. Você pode achá-los... Isso é apenas história normal contada por pessoas normais. Não é. É escondido. Provavelmente será difícil para algumas pessoas, especialmente aquelas envolvidas com a Igreja Católica, aceitarem isso porque todo mundo ama na igreja que frequenta, certo? Mas infelizmente a história está aí. É inegável. E o que é realmente triste é ver pessoas proeminentes, abandonando sua herança protestante e se juntando à Igreja Católica. Porque eles gostam dessa tradição secular que está acontecendo. Quando eles realmente não entendem qual é a história por trás disso. Quer dizer, estou pensando até em J.D. Vance. Ele é católico, ele era protestante. Ele se converteu. E sobre outras pessoas, falaremos em alguns episódios daqui a pouco. Então, continuando neste livro, ele tem muito a dizer aqui. Quem está falando é Abraham Lincoln. Ok. Os protestantes do norte e do sul certamente se uniriam para exterminar os padres e os jesuítas se pudessem ouvir. O que o professor Morse me disse sobre as conspirações feitas na própria cidade de Roma... E isso é... Mas destruir esta república. Esse é o Morse do Código Morse novamente. Já falamos sobre ele em episódios anteriores, mas se este for o primeiro, este é o cara que inventou o Código Morse. E ele tinha opiniões dos jesuítas. Tinha sim. E se eles pudessem aprender como os padres, as freiras e os monges que diariamente desembarcam em nossas terras sob o pretexto de pregar sua religião, instruindo o povo em suas escolas, cuidando dos doentes nos hospitais, não são nada além de emissários do Papa, de Napoleão e dos outros déspotas da Europa. Para minar nossas instituições, alienar os corações do nosso povo, da nossa Constituição e das nossas leis. Não é isso que estamos vendo? Que os corações das pessoas estão se afastando da Constituição, da Declaração de Direitos e de todas as coisas que foram a base dos fundamentos da América. Sim. E estas são as nossas próprias palavras. Mas queremos salientar isso. Embora os Estados Unidos tenham sido fundados com uma forte determinação em manter a ordem jesuíta e seus aliados afastados, com o tempo, os jesuítas foram gradualmente permeando o tecido social, ganhando influência por meio de uma infiltração sutil e persistente. Os resultados disso... A infiltração são evidentes hoje nas atitudes predominantes em relação ao papado e à ordem jesuíta, marcadas por uma crescente aceitação, admiração ou indiferença. Onde antes havia cautela e resistência, certo? E podemos ver isso por algumas das imagens que estão nos slides aqui. Bem, esta é a história de todos os líderes políticos que foram visitar o Papa. Agora, a primeira pergunta é, por que alguém está visitando o Papa? Como? Não vejo ninguém visitando, sabe, o chefe do hinduísmo, ou o Dalai Lama, ou o chefe dos Mormons. Por que não vamos visitar o chefe dos Mormons? Por alguma razão, as pessoas sentem-se inclinadas a visitar o Papa e até mesmo a pedir sua orientação.
Só esse fato já deveria levar as pessoas a questionarem se a Igreja Católica está, obviamente, desempenhando esse papel. Bem, eles sempre foram, mas talvez não para todas as pessoas que entendem isso, mas eles estão desempenhando o papel de uma empresa que presta consultoria ao governo. Aquele que é acima dos estados. Essa pessoa não é ninguém. Não. Essa é uma entidade muito poderosa. Ninguém mais frequenta outra igreja. Certo. E conversa com algum pastor. Quer dizer, às vezes, mas não da mesma forma. Não. Não vou chegar ao nível consultivo. Certo. Que eles vão até o Papa, certo. E é mais um país de novo. Isso é. Então eles estão indo e estão se divertindo. Conversa com um líder de outro país. Certo. E observem, eu gostaria de chamar a atenção de todos para a forma como estão vestidos. Michelle Obama vestiu-se de preto, Melania e Ivanka também. Claro, os homens já estão de terno, mas Jill Biden está vestida de preto. E então, se você continuar para os próximos slides. Ok, temos Arnold Schwarzenegger, temos Bono está lá. Temos Leonardo DiCaprio, quer dizer, sabe, todo mundo vai visitar o Papa. Todo mundo precisa ir vê-lo. Nós temos o chefe da Apple aqui. Ok, sim. E agora vamos entrar um pouco na história, voltando um pouco mais, porque isso não é algo novo. Eles não começaram agora a visitar o Papa. Eles têm ido ver o Papa há décadas e décadas e décadas. Todo presidente já foi. Aqui você vê a rainha da Inglaterra vestida de preto, e eu não consigo te dizer quantas fotos eu já vi disso. Ela indo ver o Papa vestida de preto. Mais recentemente, eu a vi chegando com uma roupa colorida. Então isso é meio novo. Mas tradicionalmente elas sempre estão vestidas de preto. Você tem... As cores têm significado. Tem sim, eu acho que tem. Então, mas não tem significado. Ela estava de azul. Então isso é interessante. Azul é a cor da obediência. Mas aqui você tem Ronald Reagan e sua esposa, vestidos de preto. Você tem o rei Charles e Camila, você tem Putin, você tem Hillary e Bill Clinton. E poderíamos ter escolhido muitas outras fotos. Mas isso já é suficiente para perceber, sabe? Não tem como. Não é coincidência que eles estejam vestidos assim e que todos estejam indo ver o Papa. E nós também temos. Em 1942, o presidente Franklin D. Roosevelt emitiu uma ordem militar presidencial chamada Office of Strategic Services. Esse escritório foi o precursor da CIA. Roosevelt nomeou um católico irlandês chamado William, ou, entre aspas, Bill Selvagem Donovan, para ser o único líder deste novo departamento. Interessante. A CIA. No entanto, eles dizem, sabe, há escritores que afirmam que os católicos são como uma quinta coluna no país, que já é composta por agentes secretos e espiões. E aqui temos um católico no comando da CIA. Sim. Por que os católicos prosperam na CIA? Este foi um arauto católico em 2016. A CIA é a mais conhecida das 17 agências que compõem a comunidade de inteligência americana. Ela ganhou apelidos como Agência de Inteligência Católica e Católicos em Ação. Isso é interessante. E isso é fascinante porque você ouve muito sobre a CIA e várias coisas em que algumas delas não parecem estar 100% certas. Isso é muita coisa. Por quê? Isso é muito interessante. E então temos esta citação para reforçar ainda mais esse ponto. Quaisquer que sejam os números reais, tanto da CIA quanto da KGB, nenhuma delas tem tantos agentes secretos em campo quanto o Vaticano. E pulando um pouco, todos eles entendem que se ouvirem algo que o Vaticano ou o Papa deva saber, devem comunicar. A informação será encaminhada a um superior imediato, que por sua vez a transmitirá à diocese ou arquidiocese mais próxima, de onde as referidas informações serão comunicadas rapidamente a Roma. Isso se refere às freiras e aos monges. Certo. Então, eles estão ajudando ativamente esse agente secreto infiltrado em uma missão importante. Bem, pense nisso. Então você tem pessoas sentadas confessando coisas. Sim, sim. E essa importante pessoa é o padre, e o padre tem uma profunda lealdade a Roma,
e ele precisa com urgência repassar essa crucial informação para a pessoa absolutamente certa. Bem, se Você é um rei. ou uma rainha, ou uma princesa, ou qualquer tipo de príncipe, ou qualquer tipo de líder importante, e você está se confessando, sabe? Existe uma oportunidade. Esse é um momento muito vulnerável, sabe? Você tá revelando algo que você não deveria ter feito, certo? E isso é uma oportunidade para eles se aproveitarem disso e dizerem, bem, em troca você vai saber o quê? Foi dado como uma ordem para ser retributivo em relação ao que alguém fez nos tempos antigos. Porque todos esses reis e líderes de governo iam se confessar mesmo durante a Idade das Trevas, contando seus segredos. E eu nem sei, não consigo nem imaginar quantas devem ter sido usadas contra eles. Sim, muita gente já viu essa revista. Esta é a revista Time, a Santa Aliança. Vamos pular para a seção em vermelho. Nesse encontro, Reagan e o Papa concordaram em empreender uma campanha clandestina para acelerar a desilusão do Império Comunista, declara Richard Allen, o primeiro conselheiro de segurança nacional de Reagan. Essa foi uma das maiores alianças secretas de todos os tempos. Certo, então essa edição da revista Time, quando saiu, realmente chocou muita gente, porque até 1992, sim, eles estavam envolvidos com católicos, e os católicos estavam envolvidos em várias coisas, mas isso não era visto necessariamente como uma boa ideia pela maioria das pessoas. Mas em 1992, o presidente Reagan uniu forças com João Paulo II e até mesmo a revista Time considera essa aliança sagrada. Sim. E aí, fizeram um grande alarde disso e muita gente ficou chocada, porque, até então ainda havia alguma preocupação ou reserva em relação a esse tipo de coisa. E ele simplesmente derrubou todas essas barreiras. E agora, o interessante é que eles concordaram em buscar uma forma de dissolver o Império Comunista. Mas quem foi que criou o Império Comunista em primeiro lugar? Essa já é uma outra questão. Não é? Foram eles? Então por quê? Porque eles queriam destruir o protestantismo em todos aqueles países e eliminaram-no através do comunismo. E agora, de repente, estão derrubando o muro, assumindo o crédito por acabar com esse sistema. No entanto, o comunismo é muito semelhante ao fascismo, e eles não são exatamente totalmente contra ele. O interessante é que, como dissemos antes, esses planos se estendem por décadas e séculos. Então eles vão instituir alguma coisa só para remover isso daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, porque o importante é o objetivo final. Certo, eles temos um objetivo final muito específico, e esse objetivo final é a dominação mundial. E a dominação mundial geralmente não acontece da noite para o dia. Certo. E quero dizer, eles estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial? Na verdade, eles estavam em conluio com Hitler, e ninguém sabia disso por muito tempo. Eles estavam tendo reuniões secretas. Então eles estão envolvidos em todos esses eventos mundiais muito mais do que as pessoas podem sequer imaginar. Pet? Bem, e o que você está descrevendo aí é o que discutimos antes, a dialética hegeliana. Eles pegam duas ideias opostas e basicamente as deixam guerrear ou batalhar para chegar a uma síntese. E também acho interessante que neste artigo seja chamada de aliança sagrada. E isso é algo que já discutimos antes em relação ao Conselho de Viena e Verona. É verdade. Eles também se autodenominavam assim. Exatamente. Está sendo utilizada a mesma terminologia. Certo. O que significou para você ir para Georgetown? De que forma isso influenciou o seu propósito? Só para ter a pausa, 1 minuto, Georgetown é uma universidade jesuíta. Então vamos garantir que as pessoas saibam. Então Clinton foi para Georgetown. Portanto, ele foi definitivamente influenciado pelos jesuítas de alguma forma. Acho que já contei isso antes, mas quando escrevi minha autobiografia, meu editor me fez tirar 20 páginas que escrevi sobre Georgetown. E ainda assim tem muita coisa lá sobre isso. Ele disse, você não pode se lembrar de todas essas pessoas, de todos esses professores e tudo mais, mas eu me lembro. Isso teve um impacto profundo em mim, antes de tudo, porque conheci pessoas do mundo inteiro.
tanto meus professores quanto meus colegas de classe, que eu nunca teria conhecido de outra forma. Sabe, na nossa turma, acho que fomos a única turma de formandos na história americana que produziu 3 presidentes de 3 países diferentes. Quando me tornei presidente, meu colega de classe Alberto Cristiani era o presidente de El Salvador. Quando deixei o cargo, minha colega de classe Glória Macapagal Arroio era a presidente das Filipinas. E durante todo o tempo em que estive lá, nosso colega de classe Turkey Fathom era o chefe da versão saudita da CIA. Então, Embaixador dos Estados Unidos, embaixador do Reino Unido. então, basicamente, ele está admitindo que esses estudantes formados pelos jesuítas se tornaram líderes de muitos países. Não é só no Ziniro que eles têm planos, certo? Então, eu estava aqui com pessoas fascinantes. Eu estava aqui em uma época fascinante. Mas isso me afetou muito, principalmente por causa da minha vida, dos professores que tive. Mas eu adorei. Duvido muito que eu teria me tornado presidente se não tivesse vindo para Georgetown. E tenho certeza de que não teria feito o bem que consegui fazer. Eu teria feito menos se não tivesse estado aqui. Isso é uma afirmação e tanto. É sim. Então ele não acredita nisso. Ele duvida muito que teria sido presidente se não tivesse ido para Georgetown. Fico imaginando que influência eles tiveram sobre ele em sua administração. Exatamente. Ele Não teria sido presidente. Exatamente. Este texto é da Universidade de Georgetown de 2022. Mais de 2 dezenas de ex-alunos e professores da Universidade de Georgetown prestarão juramento no 112º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos. O Congresso realizará suas reuniões na primeira semana de janeiro, dando continuidade à longa tradição da Universidade de ex-alunos a serviço da comunidade. Os ex-alunos e professores do 118º Congresso representam 9 das 12 faculdades de Georgetown, sendo a maioria formada pela Faculdade de Direito de Georgetown e pela Escola de Serviço Exterior, Walsh. Esta é uma universidade muito influente e verdadeiramente reconhecida globalmente em todo o mundo. Isso é. Assim podemos ver quantos católicos serviram nos poderes judiciário e executivo. Você tem aqui uma porcentagem dos diferentes armários. Obama, 32%. George Bush, 11%. Clinton, 29%. George H.W. Bush, 30%. Reagan, 31%. Carter, 17%. Ford, 8%. Nixon, 15%. Johnson, 11%. E Kennedy, 15%. Este é o Wall Street Journal de 2015, e eles mesmos afirmam que o gabinete do presidente Barack Obama é composto pelo maior número de católicos desde a época do presidente Ronald Reagan na Casa Branca. Nem mesmo os Estados Unidos. O único presidente católico, bem, isso foi antes de Biden, John F. Kennedy, teve uma porcentagem tão alta quanto o senhor Obama. E Kennedy é, na verdade, outro tópico interessante. Não temos tempo para entrar em todos os detalhes do que aconteceu durante o governo Kennedy, mas apenas é só adicionar um resumo do que aconteceu. Kennedy fez um discurso onde ele afirmou ser contra a união entre igreja e Estado. Ele acreditava na separação entre igreja e Estado. E todos nós sabemos do que aconteceu com ele. Certo. E isso apenas demonstra que nem todos os católicos realmente compartilham dessa mentalidade e compreensão católica. Talvez eles não tenham sido instruídos sobre o que deveriam acreditar ou simplesmente não acreditam. A questão é que, na verdade, não sabemos o que Kennedy estava pensando. Certo. E, bem, ele poderia ter tido não um despertar, mas uma compreensão e percebido o que realmente estava acontecendo. E decidir, sabe de uma coisa, eu vou fazer algo a respeito disso. Certo? Infelizmente, esse eu vou fazer algo. Você precisa ter cuidado com quem está lidando. Eu Lembro da citação do Woodrow Wilson, onde ele disse que era melhor não falar acima de um sussurro se estivessem falando em condenação de um certo poder, por trás dos bastidores, certo? influenciando as coisas. Exatamente.
Agora temos isso da Universidade de Georgetown, novamente dando continuidade a uma tradição de envolvimento jesuíta nos eventos do dia da posse. Vou pular aqui de novo. Donovan, que atualmente atua como diretor de missão no serviço jesuíta aos refugiados do EUA, é um amigo de longa data da família Biden e foi convidado pelo presidente eleito para o papel de honra no evento. O padre jesuíta não é o primeiro presidente de Georgetown a participar dos eventos do dia da posse. Seu predecessor imediato como presidente da universidade, o reverendo Timothy Healy, participou da segunda posse do presidente Ronald Reagan em 1985. Então eles estão definitivamente muito envolvidos. O gabinete de Joe Biden também era muito católico. Isso foi mencionado antes porque foi escrito anteriormente. Mas aqui em 2021 podemos ver que o National Catholic Reporter nos diz isso. Pessoal, é política. É um velho ditado de Washington. E se isso ainda for verdade, então os católicos preocupados com a forma como o governo Biden pode tratar a igreja podem estar enganados. Mais de 1/3 do gabinete de Joe Biden é composto por seus colegas católicos. Então espero que os espectadores estejam entendendo a ideia do que estamos tentando mostrar aqui. Estamos tentando mostrar a progressão. Aqui está onde começamos nos Estados Unidos, com John Adams e Thomas Jefferson dizendo: mantenham essas pessoas fora do país. Eles vão destruir tudo o que estamos tentando construir aqui. Certo. Eles são perigosos. E agora você tem todos esses muitos presidentes que são extremamente pró-católicos. Eles treinados? Exatamente. Indo para as universidades deles. Sim. E não apenas católicos jesuítas. Certo. Existe uma grande diferença aí. Certo. Sim. O mesmo grupo de pessoas de quem os fundadores falavam, essas pessoas são perigosas. Eles representam uma ameaça às nossas liberdades. Certo? E agora eles estão sendo ensinados por eles, colocados no poder por eles e exercendo influência. Nunca houve uma administração mais católica na história dos SKUA, afirma Stephen Millis, diretor do Centro Bernardin da União Teológica Católica em Chicago. Publicado no Twitter. Quando Biden começou a anunciar os nomes para seu gabinete em dezembro, já que ele está prestes a se tornar o segundo presidente católico da história americana. Ele será acompanhado por mais correligionários do que qualquer outro grupo religioso em seu gabinete. Embora Biden tenha sido categórico ao afirmar que não faz proselitismo, ele também insistiu que pessoas de fé serão levadas a sério por sua administração. Então agora, a questão é, como o gabinete de Trump se compara? E a mesma revista ou jornal de 13 de fevereiro de 2025 diz: se todos os seus indicados forem confirmados, o gabinete de Trump seria comparável ao que foi chamado de gabinete mais católico da história. Agora, isso está vindo novamente do National Catholic Reporter, então são eles mesmos que estão dizendo isso. Seu antecessor, Joe Biden. Ou seja, ele é ainda mais católico em seu gabinete do que Joe Biden foi, e Joe Biden era mais do que todos os outros. Então estamos vendo uma direção aqui. E também, vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, mas Donald Trump também tem uma formação em escolas jesuítas, ou em uma escola jesuíta. Sim. Então ele também tem essa influência ali, né? E é interessante porque não é só isso. Quando ele sai e toca Ave Maria, músicas assim, em seus comícios de campanha, certo? Os católicos são tão perseguidos. Ele celebra uma missa em sua casa. Sim, isso realmente nos faz pensar. Sim, faz. Sim. E não apenas quando olhamos para os candidatos à presidência e para os presidentes, mas também para a Suprema Corte. E isso é referente a 2025. Você tem os juízes e a maioria deles é católica. Isso. De novo, 6 dos 9 são católicos romanos. Neil Gorsuch foi criado como católico romano. E então você tem os outros 2, mas novamente a maioria pertence ao catolicismo. Certo? Isso com certeza vai influenciar as discussões e as políticas que estão... Saindo do armário? Não, quer dizer... Exatamente. Gosto que esses homens sejam profundamente católicos, pois sua lealdade inabalável é, mais uma vez, firmemente ao Estado Católico Romano. Certo. E assim eles vão, de forma significativa, influenciar as políticas governamentais para serem abertamente pró-católicas.
E regime pró-católico. E continuando, este é um slide interessante. Pode ficar um pouco confuso, mas vamos começar a ler da esquerda para a direita. Esta é a equipe do gabinete do Trump e essas são pessoas que estão diretamente envolvidas com o Projeto 2025, que fazem parte, como dissemos, da equipe do Trump, influenciando suas decisões e as decisões que ele precisa tomar. E então, logo ao lado disso, você tem pessoas que estão conectadas ao Projeto 2025 e que também são católicas. Então você tem essa influência. E depois você tem essas pessoas que são católicas. a terceira fila. Na terceira fila, Ron DeSantis, Mel Gibson e Marco Rubio. Mel Gibson é um ator famoso, muita gente sabe quem ele é. Ele é meio que um... Ele não faz realmente parte do gabinete. Não, ele é uma espécie de embaixador não oficial de Hollywood, Sim. junto com algumas outras pessoas. Acho que isso é algo que Trump meio que inventou recentemente. Certo. Ele é alguém que as pessoas Admirar, admirar, conhecer. certo? E ele está envolvido com a mídia em Hollywood. Certo. Além disso, temos pessoas com formação jesuíta na equipe de Trump. E há muitos desses, incluindo RFK Jr. E aquelas pessoas naquela fileira e à direita dela. Você tem o local onde elas estudaram. Então, essas são as escolas jesuítas que eles frequentaram. Muitos deles foram para Georgetown. Há uma pessoa ali no canto inferior direito que foi para a Universidade Gregoriana. Essa é uma grande universidade jesuíta em Roma. Novamente, estamos apenas apresentando evidências. E todas essas são fontes confirmadas. Há outros que ainda não confirmamos, que talvez também entrem nessa lista, mas esses nós conhecemos. Sim, E esta citação é de romanismo, uma ameaça à nação. Dentro de 20 anos, este país vai governar o mundo. Reis e imperadores em breve desaparecerão, e a democracia dos Estados Unidos tomará o lugar deles. O Oeste dominará o país. E o que vi das escolas paroquiais do Oeste provou que a geração que nos sucederá será exclusivamente católica. Quando os Estados Unidos governarem o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. Nossa, isso foi dito em 1903. E o que aconteceu recentemente? Um papa americano foi indicado. Sim, Então, como isso se encaixa em tudo isso? Essa é uma pergunta interessante. Se os Estados Unidos estão criando uma imagem da besta e do próprio Papa da América. Sim, não consigo imaginar como eles poderiam não cooperar. estamos vivendo uma situação muito interessante neste momento, comparando com 1888. E em 1888, se as pessoas não sabem, deveriam voltar e assistir a um dos estudos do Final Countdown, onde falamos sobre 1888. E nesse período havia uma lei nacional do domingo. Era o Papa Leão. Nós tínhamos o primeiro presidente que concorreu de forma não consecutiva e agora temos o segundo presidente concorrendo de forma não consecutiva. E temos o Papa Leão, e ele é americano, o que é algo sem precedentes, e todas essas semelhanças que estão acontecendo. E sabemos que a Bíblia diz que haverá a marca da besta, haverá o decreto de não comprar nem vender, e foi isso que aconteceu em 1888. Essas coisas estavam surgindo, aconteceram, e agora somos alertados pela Bíblia. Elas vão voltar a segunda vez, mas virão com tudo. Bem, isso é representado pelo cerco de Jerusalém, o primeiro cerco. Os romanos cercaram a cidade e então, sem motivo aparente, de alguma forma recuaram e permitiram que os cristãos escapassem. Aqueles que se lembraram das palavras de Jesus quando virem Jerusalém cercada por exércitos, e então Roma voltou e foi o fim. Eles foram destruídos. E essa é mais ou menos a mesma ideia que estamos vendo com 1888, a primeira lei dominical, a primeira pressão para tornar o domingo proeminente. E isso então não foi necessariamente revogado, mas meio que tudo esfriou. As leis azuis ainda estão em vigor, mas simplesmente caíram no esquecimento e ninguém as está aplicando. E agora, dando uma volta completa, estamos novamente no mesmo ponto e vamos ver isso acontecer. É sério porque não vai ser revogado novamente. Nós Vemos
pelas instruções secretas dos jesuítas, finalmente, que todos, com tal astúcia, conquistem ascendência sobre príncipes, nobres e magistrados de todos os lugares, para que estejam prontos ao nosso chamado, mesmo a ponto de sacrificar seus parentes mais próximos e amigos mais íntimos, quando dissermos que é para nosso interesse e vantagem. Basicamente, não há nada que eles prezem ou valorizem além do juramento que fizeram. Essa é uma referência bem assustadora. E esse é um dos objetivos deles, fazer com que os líderes desses países cumpram o que prometem, na hora que prometem. Certo. Independentemente de serem jesuítas ou não. Certo. Ou eles percebem que terão que ir contra eles e sofrer as consequências, ou se alinham. Certo. Porque eles são, como lemos em algumas das outras citações, tão secretos, tão astutos, tão perfeitamente unidos e orquestrados. E tudo mais. Exercer a pressão quando ela for necessária para atingir seu objetivo final. Exatamente. E algumas pessoas também podem estar se perguntando, bem, como vamos resolver isso? Como vamos combater essas pessoas? Ou, existe algum método específico que possamos usar para nos manifestarmos contra isso? Martinho Lutero já havia tentado reformar a igreja. Ele não queria fundar outra igreja. Seu objetivo inicial era, como a reforma realmente significa, reformar a Igreja Católica. Mas isso não aconteceu. Roma não muda e eles não podem mudar. Esse é o objetivo deles, e continuará sendo o objetivo deles. Está profetizado que isso não mudará. Exatamente. Só existe uma coisa que você e eu podemos fazer para escapar disso. A Bíblia diz em Apocalipse 18:4, já mencionamos antes, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não recebais das suas pragas. Se você está vendo todas essas informações, saia. Ouça a voz do pastor, ouça a voz de Deus. Sai dela, povo meu. O tempo está se esgotando. Seja você católico, protestante, envolvido, sabe? Seja você adorador de Satanás, ateu, o que for, saia desse sistema e junte-se ao movimento remanescente de Deus e volte para a Bíblia. É isso aí. É só isso que estamos tentando dizer. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e prepare-se para a sua breve vinda. Exatamente. Dito isso, quero apenas oferecer aos nossos espectadores este livro gratuito que temos disponível. Qualquer pessoa que quiser um exemplar pode escrever para supportanamazingdiscoveries.org ou ligar para 1-866-57-29457 e receber este livro gratuitamente. Ele aborda tudo o que temos falado aqui e muito mais. Também estamos oferecendo nossa revista Faith on the Line, que fala sobre alguns desses assuntos. Falamos sobre o nacionalismo cristão, falamos sobre as origens secretas da América e os jesuítas. Isso estará nesta revista. Então, se você quiser um exemplar, nós também enviaremos para você. E, sabe, mudando um pouco de assunto, deixe-me compartilhar mais uma coisa. Temos essas camisetas legais, as camisetas Truth Matters. Se você quiser uma dessas, pode comprá-las em nossa loja. Temos nas cores azul ou preta. Preto é para homens, azul é para mulheres. E se você quiser adquirir esse produto, nós o vendemos em nossa loja. E eu gostaria de agradecer ao Jacó por ter vindo, pois realmente gostamos da sua presença. Você contribuiu muito para o programa. E você não estará nos próximos episódios, mas talvez volte a aparecer no futuro. Muito obrigado por terem vindo. Agradeço o convite. Tem sido uma grande bênção fazer parte disso. E não era um assunto muito animador, mas eu agradeço. E tem sido muito divertido. Bom, você contribuiu bastante. Muito obrigado. Nos próximos episódios falaremos um pouco mais sobre como tudo o que acabamos de discutir está se concretizando no governo Trump e no mundo que vemos hoje, e como a imagem da besta está se formando muito rapidamente. Portanto, fiquem ligados. Junte-se a nós novamente na próxima semana e nos vemos lá.